Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, a gente vai estar fazendo o pimentão e o tomate, tá? Pra gente ir finalizando aqui o nosso projeto e depois eu venho mostrando como eu fiz a rosa, tá bom? Então, vou estar utilizando aqui verde musgo e verde pinheiro e branco para iluminar. Então, meninas, é uma pintura, não é realista, tá? Mas remete a um pimentão, tá bom? Então, eu vou preencher essa parte aqui, ó, com verde musgo, que é a parte que eu vou querer mais clara, tá bom? Ó, eu preencho aqui. Tô utilizando aqui o pincel grande, número 8, tá bom? Só que meus pincéis eles estão com as cerdas bem pequenininhas, eu tenho que repor. O 4, o 2, o 4, o 6 e o 8 são os que eu mais uso. Então, tenho que repor todos eles, porque tá com as cerdas bem pequenininhas mesmo. Então, para alguns trabalhos fica mais difícil de preencher todo o risco, né? Aí eu vou preenchendo essa parte aqui, ó, para depois eu vir com a sombra, tá? Vocês podem estar fazendo também ele no tom de vermelho. Vocês vai estar utilizando vermelho, tá? Vermelho tomate, vermelho escarlate, tá bom? E o vinho para escurecer, pra gente criar sombra aqui, tá? Ó, e aqui eu venho marcando a parte de sombra, ó. Deposito a tinta e esfumaço, tá? Essa parte do meio aqui eu quero ela mais clara. Então, eu vou preservar e eu coloco aqui dividindo aquelas divisórias que tem o pimentão. Então, ó, eu venho marcando aqui com o vermelho, com o verde musgo, tá, meninas? Às vezes eu confundo aqui as cores, são tantas coisas na cabeça, né, que acaba falando outras cores que não é. Mas enfim, ó, contornei aqui e o restante eu preencho com o verde musgo, tá? Então, as cores que eu usei aqui foi o verde musgo e o verde pinheiro, tá bom? Se quiser deixar um pouquinho mais escuro, é só vir com o pântano. Aonde eu coloquei o verde pinheiro, vem novamente com o pântano, que ele vai ficar bem mais escuro, tá? De fácil entendimento para vocês que estão iniciando, tá? Esse projeto é para iniciantes na pintura em tecido, então eu tento trazer aqui as coisas mais simples possível para que vocês consigam fazer, tá? Para quem já tem habilidade aí na pintura em tecido, vai trabalhar aí tranquilamente, mas para quem não tem, tá aí uma opção, tá? De risco para vocês, tá bom? Ó, deposito a tinta e esfumaço. E depois eu venho cortando com o branco, tá? Se vocês não quiserem vir cortar com o branco, é só misturar um pouquinho do verde musgo com o branco, ele vai ficar, o verde musgo ele vai ficar bem mais claro. E depois a gente faz aqui a profundidade, tá bom? Faz um pouquinho mais de luz com o branco depois, só em alguns pontos que eu vou mostrar lá na frente, tá? Ó, aqui eu também vou colocar sombra, ó, para dividir aquela parte de trás do pimentão, certo? Aí depois não tem problema, o galinho ele vai apagar, tá? Mas depois a gente vai e faz a mão livre mesmo. Não tem problema não. Agora com o branco, inclusive meu branco ele tava bem seco, pois fazia horas que eu tava trabalhando com ele e ele permaneceu um tempinho com a tampa aberta. Aí por isso que ele tá um pouco seco. Então, olha só. Aqui em toda a volta eu coloco o branco, deixando, meninas, o meio sem colocar o branco, tá? Só limpando o pincel aqui, porque a gente vai tentar escurecer um pouquinho aqui essa parte do meio, tá? Então, preservando aqui o meio, coloco só em volta aqui, tá? E eu vou só esfumaçando, ó. Meninas, tentem tirar esse relevo que fica, quando a gente coloca a tinta só de um lado do pincel, fica um relevo com branco, tá? Então, vocês tentem tirar
suavizar ao máximo aí que vocês puderem, tá? Sem esse branco invadir pro lado do verde pinheiro, tá bom? É muito importante manter sempre o branco aqui só na mesma linha, tá? Para que ele não invada o verde pinheiro e a sua pintura fique estranha, fique feia, tá bom? Então preste atenção nisso. Se o seu branco invadir um pouco a área aqui do verde pinheiro, limpa o pincel bem, lava, seca e vem com o verde pinheiro e faz a marcaçãozinha, tá bom? Para que você consiga ter o cortezinho perfeito aí do seu pimentão, tá bom? Então, olha só, coloco aqui a tinta, ó, só faço só o contorno, percebe que é apenas o contorno aqui, ó, mas o que que eu faço? Eu venho desmanchando esse branco, venho tirando o excesso, tá? Se foi muito branco para cima do não tem problema, tá? Se foi muito branco para cima do verde pinheiro, não tem problema. Lava o pincel e volta, seca e volta com o verde pinheiro aqui próximo ao risco, ó. E eu já consigo, tá? Consertar aqui, tá bom? Então, do outro lado é o mesmo jeito, ó. A gente pega aqui a marcação, ó, porque essas áreas aqui, elas são área de luz, tá? Então, vou fazer uma primeira base aqui de luz, para depois eu vou fazer o tomate e depois é que eu venho retocando aqui, tá? Então, todo esse processo eu vou mostrar para vocês, tá bom? Ó, de maneira bem fácil e simples, tá? Para você que está iniciando, meninas, é muito importante vocês pegarem risco mais simples, pois vocês têm que aprender a trabalhar luz e sombra, tá bom? A aprender também como estudar o risco, né? Ver como ele é, ver aonde tem sombra, aonde tem luz, tá? Então, quando vocês pegarem um risco, quando vocês estão iniciando, vocês têm um pouco de medo de fazer sozinha, né? Sempre estão olhando vídeos aí para vocês terem uma noção. Então, depois que vocês já trabalham um tempo, né? Quem mexe com revista, quem trabalha com revista, né? Olhando a revista, também já vai aprendendo aonde tem luz e tem sombra, pega o risco, a foto colorida e já vai fazer do mesmo jeitinho. Então, isso, meninas, se dá ao longo do tempo, tá bom? Ao longo do tempo você vai pintando, quando você pega um risco assim, você já vai saber aonde tem luz e tem sombra, tá bom? Não precisa nem vir marcando luz e sombra. Você mesmo consegue decifrar aonde estão posicionadas a luz e a sombra, tá? Então, isso se dá ao longo do tempo, você pintando pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, para você não esquecer, tá? Ó, às vezes, quando eu passo um tempo sem pintar, acabo adoecendo, ou eu tenho alguns outros compromissos e eu não dá para fazer pintura em tecido. Quando a gente volta a pintar, a gente meio que fica, não sei, eu não sei como é que eu posso falar, né? Quando a gente fica um tempo sem pintar, é tudo mais difícil. Aí depois que a gente volta a pintar de novo, aí é né, que volta tudo dá certo. Então, eu sempre aconselho vocês, pelo menos 1, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e praticando aí a pintura, tá? Não deixa passar muito tempo, senão acaba esquecendo das regras, né? Às vezes são tantas coisas, né, que às vezes a gente acaba deixando de lado e esquecendo, tá? Então, agora eu vou deixar o pimentão de lado, tá? Vou deixar ele secar um pouco e eu venho aqui fazendo tomate, tá bom? Então, preencho todo ele com vermelho tomate, é claro. E depois eu venho sombreando com o vinho, tá? É bem simples mesmo, é só preencher, não tem segredo nenhum, tá bom? Pode ser usado outras cores, outros tons de vermelho, tá? E vai a critério de vocês, de acordo com as tintas que vocês tenham, tá bom? Ó, meninas, uma coisa, tá? Sempre vai ficar uma falhinha, ó, vocês percebem aqui, entre o tecido azul, né? Que eu pintei aqui, e o tomate, ele ficou uma marcaçãozinha ali, meia falhadinha, certo? Isso é normal acontecer, tá? Isso é comum. O que é que a gente faz?
Depois que seca, a gente retoca aqui. No caso, seria aqui com o azul cobalto, porque ele tá fazendo sombra, né? O tomate, ele tá fazendo sombra aqui, tá bom? Então, depois de secar, vocês vêm e retocam o trabalho, tá certo? Sempre lembrar disso, tá? Retocar o seu trabalho. Ó, mas aqui, bem simples mesmo, só contorno e esfumado, tá? O meu vermelho tomate, ele tá úmido. Meninas, uma coisa, tá? Não faça a sua pintura e deixe pra lá, tá? Quando vocês forem fazer um projeto, tentem terminar, tá? Nem que seja uma parte, mas vocês faz todo o processo de luz e sombra. Depois aqui retoca. Por quê? Se eu deixar a minha pintura assim, só com o vermelho, eu, por exemplo, eu preenchi todo de vermelho e eu deixar pra lá e depois é que eu vim com o vinho, a sua pintura não vai dar certo, vai ficar marcada. Então, lembre sempre de fazer todo o processo para depois deixar a pintura de lado, tá? Ó, aqui eu venho com o amarelo ouro para mim colocar o branco. Por quê? Porque se eu colocar o branco aqui diretamente no vermelho, ele vai ficar rosa. Então, eu preenchi de vermelho tomate, escureci com o vinho e depois, só na área que eu quero luz, eu venho com vermelho tomate, tá? E depois é que eu venho com branco. Ó, e eu consigo fazer aqui um brilho, uma luz, tá bom? E o branco ele vai permanecer branco, ok? Então, quando vocês forem trabalhar com vermelho, quando forem fazer frutas, e legumes e verduras, se for no tom de vermelho, lembra da regrinha. Passa um pouquinho primeiro o amarelo ouro para depois vir com o branco, tá? A gente consegue aqui uma luz bem bacana, ó. E eu não consigo, e não tá rosa, tá? Então, se vocês quiserem seguir a regrinha, é muito simples e fácil, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho de luz também. Ó, coloquei aqui o amarelo ouro. Lembra que ele não predomina, né, no tomate aqui. Mas aí eu consigo ter uma luz bem bonita. E meu branco, ele não vai ficar rosa, tá? Simples e fácil. Olha só que coisa mais simples. E eu tenho brilho, eu tenho a sombra aqui, tá? Então, é isso. Eu faço assim o, o tomate, tá? De maneira bem fácil e simples, tá? Eu quero trazer coisas simples, pois o meu canal é voltado para quem tá iniciando, tá? Tudo bem explicadinho, tudo certinho, de maneira fácil e simples, ok? Se vocês não têm esse risco, meninas, pega um risco que tem tomate e vem fazendo aqui igualzinho que eu fiz, tá? Não se prendam a só pintar se for esse risco, tá bom? Vocês conseguem fazer sim com outros riscos, é só seguir a mesma regra, tá bom? E aqui eu venho fazendo as sépalas do tomate, do mesmo jeito que eu fiz a do morango, tá? Apenas verde musgo e branco. Só preencho mesmo e eu venho marcando as áreas de luz com branco. Simplesmente isso, muito simples e fácil, certo? Olha só. E assim eu preencho todo. Esse pincel é um pincel menor, número 4, provavelmente. E agora eu venho com o branco. Ó, eu venho começando aqui com a luz central, tá? Eu sempre vou começar com a luz central e depois eu venho puxando as outras, porque eu só vou puxar a luz de um lado só, tá? Ó, coloquei minha tinta virada pra lá, puxei aqui, ó. Tá vendo? Ó, de onde eu puxo, de onde o branco ele tá vindo a luz, do lado de lá, ok? Olha só. Aí depois eu venho, lavo o pincel e venho novamente com verde musgo, só consertando, tá? E ajustando aqui as cores, tá certo?
Venho dividindo aqui, ó. Novamente, né? Porque às vezes o branco ele ultrapassa. Mas, ó, nada demais, nada de difícil, nada de vários tons, tá? Esse tomate aqui, ele não é aquele tomate realista, tá? Lembrando que minha pintura não é pintura realista, tá bom? Mas aí dá pra entender que é um tomate, certo? Então, agora eu vou passar para o pimentão para a gente finalizar aqui o vídeo, tá bom? Para vocês verem, espera secar um pouco essa tinta, tá? Ó, vai fazendo as outras partes para depois você vir fazer o pimentão. Por quê? Eu preciso dessa tinta um pouco seca, porque eu vou colocar o branco aqui novamente para criar um ponto de luz, tá bom? Sempre na pontinha aqui arredondada, tá? Nessa parte aqui próximo do talo. Vou criando aqui, ó, sempre no mesmo sentido, para que ele fique arredondado, ó. E esfumaça, ó, não é muita tinta, mas eu vou fazendo assim um movimento aqui meio circular, ó. Deixando aqui um ponto do branco, tá certo? Pra gente conseguir luz aqui nessa parte. E aqui também, ó. Essa parte de trás é bem pouquinha coisa mesmo, tá? Mas ela tem que aparecer também um brilho aqui. Porque quando a gente pega o pimentão, ele tem um brilho nos lados dele, né? Aqueles recortes ali próximo do talinho, ele tem um brilho natural da verdura, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu vou retocar um pouquinho do branco, certo? Porque esse branco já secou, né? Então, eu só retoco aqui na parte de baixo, que é onde ele tá concentrado a luz, certo? Ó. E esfumaço, tá? Se por acaso foi muito branco, ó, eu sempre vou fazer só nas laterais e vou tentar deixar o meio sem colocar muita tinta, tá bom? Para que o brilho ele venha só nessa parte aqui onde eu tô colocando o branco, certo? Só retocar mesmo. Enquanto a gente tava fazendo o tomate, essa tinta ela já deu uma leve secada, pois aqui vocês já conhecem o Nordeste, né? Eu sempre falo aqui nos vídeos, é muito calor. Então, a semana toda, 35, 30 e tantos. Sensação térmica de 40 ou mais. Ó, aí se eu vi que é muito branco, não tem problema. Lavei o pincel, sequei e venho com verde pinheiro, tá? Ajustando, vendo ali aonde eu posso consertar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E a gente vai finalizando aqui, né, o nosso trabalho. E só falta agora o vídeo das rosas, da rosa, né? E eu vou tentar colocar amanhã aqui no canal, pra gente finalizar esse projeto, pra mim vir a partir da semana que vem com outro projeto lindo, maravilhoso, feito com stencil, tá? Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui pra vocês no canal, tá bom? Pra quem já me segue no meu WhatsApp, já viu que projeto eu tô falando, né? Eu já postei lá. Então, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, tá? De todos os vídeos. Vocês conseguem me achar lá, tá bom? E eu sempre posto coisas que eu faço, né? Às vezes eu não gravo aqui pro canal, mas eu posto lá no meu WhatsApp, tá bom? Então, vocês me encontram aqui, tá? De segunda a sexta. Tem vídeo novo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like.